Vamos receber com um aplauso a nossa querida Debbie Titus, a pastora Helena Tanuri, pastora e doutora Ilma Cunha, pastora Kelly Subirá. Any place? Yes. Meninas, foi lindo demais ouvir os nossos homens falando para nós. Foi maravilhoso, né? A gente fica vermelha, a gente fica com calor, a gente fica com vergonha, mas a gente se sente muito encorajada e honrada por eles. Falaram que eu tenho que pegar o DVD, porque eu fui lá dentro dar um jeito no cabelo. Depois de tanto Depois óleo. de tanto óleo. Mas aí falaram que eu tenho que pegar... Ai, você tem que pegar o DVD, Helena. Tem. Vamos Helena, conferir. pega o DVD. Então, né? Como nós vamos conversar agora sobre o homem dos sonhos de toda mulher, eu queria, né, primeiro perguntar, que vocês falassem como que foi que vocês encontraram o seu homem, o seu esposo, ou se deixaram ser encontradas por ele, e que características é que vocês procuravam? Quais eram os sonhos de vocês para ter um marido? E quais eram essas características desse sonho? Começa com Debbie. Aqui tem mais anos de casado. I wanted to have a husband Eu queria ter um marido, because my mother and my father demonstrated porque o meu pai e the minha most mãe loving relationship. demonstraram uma relação amorosa maravilhosa. So I wasn't afraid of Então eu não marriage. tinha medo de me casar. My mother always talked about A minha mãe sempre falou the day that I would be married. sobre o dia em que eu seria So I casada. always looked forward to Então eu it. sempre tinha expectativa por isso. And my mother prepared me A for minha mãe me marriage. preparou para o casamento. So I met this young, handsome Então, quando piano eu player, conheci esse jovem, bonito tocador de piano, and I saw him first e eu primeiro o vi in a very large youth camp. num acampamento de jovens bem He grande. was on the platform Ele playing estava the tocando keyboard. no palco. And he was so polished. E ele era tão assim, He was so well groomed. elegante. All the other guys just looked Todos like os junk. outros rapazes pareciam um lixo. And he was just Mas chique. ele era chique. Muito chique. And I thought, wow, E eu pensei, uau, who is that piano quem é player? esse pianista? So my eyes were for him Meus olhos foram voltados para as a ele, young girl. ainda muito jovem. Before he knew me, I was Antes only que ele me 13. conhecesse, eu nessa época tinha But I 13 grew anos. up in a small town, E cresci numa in a cidadezinha very small muito church. pequena, com uma igreja bem pequena. And I went to a high school E eu where frequentei there were no Christian o boys. ensino médio numa escola que não era cristã e onde não havia nenhum And cristão. Larry was my model. E o Larry tinha se tornado o meu referencial, o meu modelo. I always wanted someone like Larry Titus. Então eu ficava sempre procurando alguém que fosse como o Larry I Titus. prepared myself E me preparei to graduate from high school para me early formar do ensino médio o mais rápido possível, so I could go to Bible para que eu pudesse college ir para a escola bíblica and maybe meet someone e like talvez him. conhecer um jovem lá que parecesse com ele. He was already out of school, Porque ele já tinha se formado. so I wasn't trying to go where he Então, went. eu não estava o seguindo onde ele estivesse. But later there was a Mas time mais tarde houve um we momento began writing em que letters. nós começamos a escrever And he was cartas. my pen pal. E era o meu colega de So cartas. we wrote letters every week Escrevíamos carta um para o outro todas as semanas. because we didn't live near one Porque a gente another. não morava próximo um do outro. And one E um day, dia, in a letter, numa carta, he asked me if I would be his wife. ele me pediu se eu seria a esposa dele. We really had never dated, Nós não tínhamos saído nenhuma vez, but he was everything I wanted. mas ele era tudo que eu And queria. I felt so honored. E eu me senti tão honrada He could choose que ele anyone poderia in the whole escolher world. qualquer uma no mundo inteiro. And he chose E me. ele me escolheu. And I made a E eu decision decidi, when I married him quando eu casei com ele, that I would make every que eu day faria cada as dia special as o possible mais especial so possível, he would never para que ele regret. nunca se arrependesse choosing me. de ter me escolhido. E você, doutora Ilma,
O que você buscava? Qual era o seu sonho para escolher um marido? E o que você viu no pastor Celso que combinou com esses requisitos? Eu conheci o Celso na escola, né? Eu tinha 16 anos, nós estudávamos juntos, eu fazia 2 cursos e no segundo curso eu o conheci. E logo que eu conheci Celso, me chamou a atenção o jeito dele ser, a educação, o carinho com que ele começou a me tratar, as palavras que ele falava, mas ele era o meu colega de sala. Agora, quando eu conheci a família de Celso, ele sempre falava muito da família, a admiração que ele tinha pela mãe dele, pelo pai, o carinho que ele tinha, o cuidado que ele tinha com a família dele. Isso me cativou logo de início e eu pensei, esse é o homem que Deus preparou para mim, porque todo bom filho vai ser um bom marido. E eu comecei a ver essas características familiares dele. Agora, essa foi apenas o início. Agora, quando eu ouvi o Celso cantar a primeira vez, que ele começou a fazer uma música para mim, Uau! um poeta, a inspiração dele me cativou. E cada vez que eu fui conhecendo, aprofundando o conhecimento do Celso, eu fui amando mais ainda. Ele sempre foi muito especial. Deus preparou o Celso essencialmente para mim. Eu precisava de um homem assim. Que lindo, então, essa característica de procurar, né, um homem de família, um filho que seja respeitoso para com a sua mãe, suas irmãs, seus irmãos, seu pai, as figuras de autoridade na vida dele, não é? Que tem esse carinho, esse cuidado com a família dele. Eu já ouvi a Helena falar sobre isso também. Como que foi? O que você procurava e que você encontrou no João? Quando eu conheci o João Lúcio, nós estávamos no colégio. Mas não foi no colégio. Embora a gente tenha estudado no mesmo colégio por vários anos, sem nos encontrar ou sem nos perceber, nós fomos no aniversário de uma professora de música. E a turma de amigos era em comum, porque ele continuava morando no mesmo bairro que a maioria da turma do colégio. E aí, quando eu vi a turma toda para o aniversário da professora, me chamou a atenção aquele rapaz alto, de olhos azuis. Eu disse, que menino bonito. E ele, oi. Oi. Mas aí a gente foi desenvolver uma amizade e eu descobri que ele estava fazendo uma peça de teatro no colégio, embora já não fosse mais aluno do colégio. Eu dei um jeito para entrar nessa peça. Porque eu queria conhecê-lo, eu queria ter oportunidade de conversar com ele, de saber o que ele pensava, enfim. E à medida que a gente foi convivendo ali com aquela turma, eu percebi uma característica que preencheu o requisito. Ele era gentil com qualquer menina, independente da aparência que ela tivesse. Eu estava acostumada aos rapazes da nossa época cortejar as meninas bonitas e tratar as meninas que não eram dentro do padrão de beleza que eles tinham, de qualquer maneira, como se elas fossem lixo. Vamos dizer que eu estava na intermediária. Mas o João, aí eu observei que não, ele tratava a menina que menos cabia nos padrões de beleza da nossa época, com a menina mais linda, com a mesma gentileza. De vez em quando eu pegava o João beijando a mão. Oi, como vai? Tudo bem? E beijava. Ele não era de ficar dando abracinho para pôr a mão aqui e ali. Entendeu? Ele beijava a mão. Eu falei, peraí, o cara beija a mão? Deve ser um príncipe. Vou pegar isso para mim. Tem olho azul e beija a mão, Jesus. E à medida que a gente foi se conhecendo, eu vi que esses cuidados do João também se traduziam nas palavras, também se traduziam. O João tem uma irmã especial. A Gesira nasceu com uma dificuldade e o João perdeu o pai muito novo. O João tinha 9 anos quando ficou órfão de pai. Então, o João, às vezes, punha a Gesira nos ombros para levar até o ponto de ônibus, que era muito longe da casa dele, para pegar o ônibus para levar na escola especial, e ele ficava lá esperando ela acabar a fisioterapia para voltar para casa, para ajudar a mãe viúva. Quando a minha sogra perdeu o marido, ela também estava grávida
de 8 meses. Então, quando eu vi no João aquele filho que cuidava, que participava, que era responsável e gentil com qualquer pessoa, eu falei assim, menino, é ele. Aí eu perguntei, João, quantos anos você tem? Eu tinha acabado de completar 19. Ele falou, 16. Meu mundo caiu. Aí eu falei, mãe, e eu brincava com a minha mãe. Mãe, eu conheci um moço bonito, eu ficava fazendo um personagem, né? Por que será, né? Mãe, conheci um moço bonito lá na escola, e já preparando o coração da mamãe, né? Aí eu cheguei em casa, mãe, um moço bonito tem 16 anos. Aí ela falou assim, e o que tem? Eu regalei o olho para minha mãe. O João fala assim, minha sogra é uma mulher sábia. Eu regalei o olho, ele tem metas, ele tem foco. Como é que ele é como filho? O que ele quer fazer da vida dele? Ele tem responsabilidade? Idade é relativo. Hoje isso representa uma diferença muito grande. Você acabou de fazer 19 e ele tem 16. Mas minha filha, não desiste por causa disso. Observa mais profundamente. Aí eu comecei a investigar. E realmente, o menino determinado, com foco, aos 19 anos, ele me levou ao altar. Que linda essa história, todas essas histórias. E você, Kelly, como que você conheceu o Luciano e o que você viu nele que encaixava com o seu sonho de um marido? Conheci o Luciano dentro da igreja. Ele estava pregando e eu sentada na minha igreja no interior de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste. Quando eu olhei, ele pregando, ele citava muitos versículos da Bíblia. Ele tinha 18 anos na época, eu tinha 15. E eu cutuquei a irmã que estava do meu lado. Eu achei ele lindo também. E falei, tá vendo esse moço? Presta bem atenção, ele vai ser o meu marido. Olha isso! Aí os anos passaram. Quando eu tinha 18 anos, nós nos encontramos em Londrina, num acampamento. E nós começamos a conversar na fila, né, para a gente almoçar. E a gente não parou de conversar até hoje. Então, nosso ambiente sempre foi assim, de igreja, buscando ao Senhor. E o que eu queria, porque eu me converti aos 15 anos, e eu descobri que eu queria viver para Deus, sabe? Eu queria dar a minha vida para Ele, e eu queria achar um homem que pensasse da mesma forma. Assim, eu procurava por um marido que amasse realmente ao Senhor acima de todas as coisas, e eu pensava, o resto a gente vai fluir junto aí no que Deus tiver para nós. Assim, era realmente a coisa que eu mais assim buscava, e eu vi isso na vida do meu esposo. E assim, de todas as características que eu tinha na minha lista, até trouxe uma lista aqui. Lê pra gente! Lê pra gente. Bom, eu acho que essa lista foi amadurecida, assim, devido, né, a todo o tempo. Essa lista é antiga? Não, essa lista é a lista que eu tinha. Eu fiquei tentando pensar a lista que eu tinha realmente. Eu amo dar risada. Então, assim, a primeira era que fosse temente a Deus. A segunda era que acreditasse em mim e que pudesse me buscar, me levar além, me encorajasse nas coisas de Deus, porque era o meu alvo. Que fosse fiel, mas uma coisa super importante é que fosse um homem que me fizesse rir. Eu amo dar risada. Então, o Luciano, nós trocávamos carta quando nós começamos também o nosso relacionamento. E nas cartas vinha piada escrito. E a gente ria muito junto, né? Além assim, das coisas do Senhor, que sempre foi algo que nós compartilhamos desde sempre. Né? Era essa coisa de dar risada junto. Eu falei que eu li um livro sobre finanças muito legal, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu falei que eu estou pensando em escrever Casais Inteligentes Riem Juntos, porque isso é muito bom. Né? Então, eu coloquei aqui que tivesse, que tratasse bem os pais, porque eu tinha aprendido isso com os meus líderes na igreja, né? E demonstrasse apreço com os familiares e para com as pessoas, que respeitasse os mais velhos, que fosse um homem de caráter e de valores bem definidos, esforçado, trabalhador, porque eu aprendi também com os meus líderes na igreja que falavam, olha, você tem que ver se levanta, se é trabalhador, porque homem preguiçoso não dá. E, então, estava na minha lista. Que fosse carinhoso, que soubesse ser firme, mas com amor. E, para mim, na minha lista, desde sempre, que gostasse de crianças. Porque eu também queria ter 6 filhos, parei em 2.
porque eu tive outros espirituais que me preencheram, mas eu queria ter muitos filhos também. Não fui tão corajosa como a Dani, que chegou no 4, mas parei nele no 2 com satisfação, mas ele preencheu todos os requisitos da minha lista. Uau! Eu também tinha uma lista. E na minha lista, quando eu conheci o Gustavo, ele preenchia todos os requisitos. Só tinha um que ele já tinha falado para mim que ele não gostava, que era de massagem. Eu sou muito toque, né? E quando a gente casou, inclusive na nossa lua de mel, nós lemos juntos o livro As 5 Linguagens do Amor. E um dos nossos desafios é comunicar com o outro na linguagem de amor que o outro entende. Porque às vezes eu estou expressando amor, mas o outro não entende. E para mim, até hoje eu falo com ele, amor, é tão importante que você passa perto de mim, encosta em mim. Sabe, encosta em mim. Se você passar perto de mim, esbarra em mim. Se você passar perto de mim, põe a mão no meu cabelo, sabe? Me cutuca, mas põe a mão em mim. E isso é muito importante para mim. Então, na minha lista já tinha massagem, que goste de fazer massagem em mim. E não é que, né, a gente põe na lista tantas coisas e às vezes tem uma coisa ou outra que não está dentro daquele padrão que você idealizou, mas o casamento ele só melhora, né? Com Jesus o casamento só melhora. E hoje o Gustavo ama fazer massagem em mim. Olha aí. Né, amor? Então, essa coisa da lista, ela é muito importante. Tem menina que fala assim, não vou casar com ele porque ele não preenche esse ou aquele requisito, né? Gente, a gente com a vida vai passando, a gente vai aprendendo um com o outro. A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo como demonstrar amor de um jeito que o outro gosta. Então, eu não acho que, quando não é um item essencial, de caráter, de fé, que a menina deva ficar presa na lista. Porque o Gustavo, ele é tudo o que eu esperava, só que com muito mais do que eu pedia. E talvez você vai rejeitar um rapaz que é de Deus para você, porque você não colocou, ele não tem aqueles itens que estão na sua lista, mas o Senhor vai te surpreender com outras coisas que você nem esperava e que são importantes para você, para a sua vida ser plena. Deus sabe o que você precisa e te dá nesse homem. E outras coisas ele ainda pode aprender e desenvolver, né? E algo que, quando eu estava procurando um esposo, né, eu queria ressaltar aqui, é que fosse realmente um homem totalmente entregue ao Senhor. Eu tive várias frustrações, né, antes de conhecer o Gustavo. Eu até falo, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me preservou. Por muito pouco, eu teria arruinado o plano A de Deus na minha vida. Porque para cumprir o chamado de Deus na minha vida, só podia ser o Gustavo. E só podia ser você entre os milhares. Só podia ser você entre milhares. Eu escrevi para ele, né? E os meus pais estão aqui, eu quero honrar os meus pais, porque eles me resistiram quando eu estava prestes a fazer escolhas erradas. E eu posso dizer que a última vez que a minha mãe me bateu, me disciplinando, eu tinha 19 anos. E o Gustavo fala, obrigada, minha sogra, obrigada, minha sogra. E eu, várias vezes, depois de casada, eu chego para minha mãe, eu falo, mãe, obrigado, porque a senhora me resistiu firmemente. Obrigado, porque a senhora mostrou que a senhora não estava contente com as minhas escolhas. Obrigado, pai, porque o Senhor me acolheu com misericórdia, mas o Senhor me deixava saber que eu não estava no caminho certo. Não é? Eu agradeço os meus pais, eu agradeço a minha sogra também. O Gustavo tinha uma namorada antes de mim que deu um bichinho de pelúcia para ele, sabe? E a minha sogra maravilhosa, quando ele saía, ela entrava no quarto, pegava aquele bichinho de pelúcia e começava a socar o bichinho e falava, você não vai casar com meu filho, você não vai casar com meu filho, você não vai casar com meu filho. E eu beijo a minha sogra e falo, obrigada, minha sogra, por orar pelo meu esposo, por orar por mim. Porque o casamento de um homem e de uma mulher de Deus,
O homem de uma mulher de Deus que tem um chamado, que tem um propósito. E todo filho de Deus tem um chamado. Pode ser como empresário, pode ser como político, pode ser como um pastor, pode ser como for. Nós somos chamados por Deus para ser sal e luz desse mundo e viver como referências, como carvalhos de justiça, não é? Que são a referência que esse mundo precisa. Então, para casar esse casal, tem que ter muita oração, porque o inimigo vai investir contra. O inimigo vai tentar apresentar outras propostas. Então, quando eu caí em mim e cheguei à conclusão mesmo que eu não podia casar com um rapaz que não tivesse essa mesma entrega ao Senhor, eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. E uma amiga minha falou para mim: Ana, eu acho que eu conheço um rapaz para você. E ela fez uma brincadeira comigo. A gente estava num casamento de uma amiga e de um amigo. E ela falou assim: ó, o rapaz que está tocando lá no palco, ele tem o mesmo nome que ele. Aí eu fiquei olhando os músicos e tal. E era o Gustavo da Nini, que estava tocando o teclado. Eu falei: Gustavo, né? Aí ela falou assim: é. E a irmã dele é professora. Eu falei: é. E ela foi me dando dicas de quem ele era, que ele era da primeira presbiteriana. E foi falando que ele era um rapaz tão bonito, parecia um deus grego. Ela me falou. E que ele era muito crente, que ele passava horas orando, que a tia dele tinha contado para ela, que ele passava horas orando. Todas as manhãs ele levantava de madrugada para orar. E que ele fazia direito de manhã, fazia estágio à tarde. E quando ele ia aconselhar os casais que queriam divorciar, ele acabava reconciliando os casais. E que à noite ele fazia seminário. Eu falei: gente, ele existe? E nós começamos a orar lá em casa. Eu já falei para minha mãe e para Mari. E não é que poucos dias depois eu adoeci e fiquei em casa trabalhando pelo computador, ajudando o meu pai a responder os e-mails que chegavam para ele, porque até hoje ele não responde os e-mails, é a gente, né? E aí, não é que... Eu sou a ghostwriter do pastor Márcio, gente. Aí ele pegou e falou assim: filha, responde meus e-mails e tal. E quando eu recebi um e-mail que chegou para ele, imagina, nos milhares de e-mails que a igreja da Lagoinha já recebia, o pastor Leonardo era responsável por encaminhar os e-mails para os departamentos e os mais, assim, direcionados ao pastor, ele mandava para a caixa do pastor Márcio. O e-mail do Gustavo foi parar na caixa do pastor Márcio. Eu já agradeci o pastor Eléo também. Porque quando eu li, e escrito embaixo, Gustavo Bessa, eu falei: Gustavo Bessa, Mariana, vem cá! Como é que você falou que chama aquela sua professora que é da presbiteriana e tal? E ela falou Bessa, eu falei: ah! Eu dei um grito. Mariana e minha mãe subiram correndo. O que aconteceu? Eu acho que é ele que a Claudinha falou. E aí eu respondi, não em nome do meu pai. Esse eu não respondi em nome do meu pai. Respondi em meu nome e a gente começou a trocar e-mails. Aí meu pai, ele começou a sentar do meu lado para ver as respostas do Gustavo. E um dos requisitos que eu tinha era a alegria dos meus pais. Eu queria esse sinal de Deus, que os meus pais, como eles tinham se aborrecido, tido desgosto nas minhas escolhas anteriores, eu queria um sinal: Senhor, eu só vou avançar se o Senhor me der esse sinal, que os meus pais se alegrem. E aí meu pai sentava, eu chegava em casa: filha, vão lá no computador. E ele começou a namorar o Gustavo junto comigo. Aí um dia ele virou e falou para mim assim: filha, eu quero te falar uma coisa. Se fosse qualquer homem na internet, eu não permitiria que você prosseguisse nesse relacionamento. Mas eu quero te dizer que eu conheço essa família. O papai veio da presbiteriana e foi na década de 60 que o papai foi batizado com o Espírito Santo e veio para a renovação espiritual aqui em Lagoinha. Mas eu conheço muito essa família. E o Hospital Evangélico, que é uma instituição muito importante para os evangélicos, principalmente em décadas atrás, quando nós éramos perseguidos de outras maneiras, que hoje nós já somos até respeitados na sociedade, né, muitas vezes. O Hospital Evangélico era um refúgio para todos os crentes. E o presidente do Hospital Evangélico era o avô desse rapaz. E ele gostava muito de mim.
eu era um pastorzinho jovem, ganhava muito pouco, e quando você foi nascer, o avô do Gustavo pagou pelo seu parto. Gente, quando meu pai contou isso, eu senti arrepios. Eu falei, meu Deus, que isso, que coisa linda. E o meu pai falou, então eu conheço essa família, uma família muito boa, uma família muito respeitada aqui na cidade, é uma família de valores e princípios, então o papai está gostando de você se relacionar com esse rapaz. E a pastora Zenete, né, e a minha mãe, em oração. Senhor, não deixa, se for engano, tira, se for de ti, confirma e tal. Nós passamos um dia uma mini vigília de oração só pelo Gustavo, não tinha visto o Gustavo ainda. E o Senhor até mostrou para Zê uma visão espiritual, uma porta de ouro, aberta pela metade, e lá atrás ainda tinha muita escuridão. E o Senhor falou, ele é muito valoroso, mas eu ainda tenho uma obra muito grande para fazer na vida dele, vocês têm que gerar isso. Então, nós começamos a orar pelo Gustavo antes mesmo de eu conhecê-lo pessoalmente. Aí minha mãe, brincalhona, falava assim, e se ele for banguelo? E se ele for barrigudo? E se ele for feio? Eu falei, mãe, a Claudinha falou que ele parece o deus grego. E os e-mails já foram me cativando, porque ele compartilhava as coisas do Senhor. E eu fazia teste. Eu mandava uma experiência que eu tinha tido com Deus e queria ver o que ele ia me responder. Né? Não era competição, era para provar mesmo. Porque se ele não quisesse uma menina pentecostal também, né? Ele já ia me descartar. Então eu contava as minhas experiências e sabe o que ele fazia? Ele me retornava com as experiências dele. E eu ficava de queixo caído. Eu já estava totalmente apaixonada por ele, sem vê-lo. E aí a Zenete, uma tarde de oração, ela falou assim, olha, o Senhor está mandando te dizer que você vai conhecê-lo antes do que você imagina. Pim! You got mail. Chegou o recado, você tem um e-mail. A gente correu para o computador. Gostaria de vê-la face a face. Gente, eu dei outro grito. Ah! E aí, aquele dia, né? Nós marcamos o nosso primeiro encontro. E eu fiquei muito emocionada, porque o Espírito Santo falou comigo aonde ele ia me levar. Num restaurante que ainda existe aqui, chamado Dona Derna. E quando eu me arrumei, imagina, né? O primeiro encontro, eu me arrumei muito e tal. A minha frustração anos depois foi saber que ele nem lembra da minha roupa, não lembra nada. Só lembra do toque, toque, toque do meu sapato. Aí, quando nós entramos no carro, né? Não, dá outro detalhe, minha mãe pôs uma câmera escondida. Minha mãe é uma peça rara, gente, muito divertida, né? Aí, quando nós entramos no carro, né? Eu já estava assim, né? Eu não sabia se eu olhava para ele ou não. Quando eu olhei para ele, eu falei, meu Deus, ele é maravilhoso. E Gente, essa noite vai ter bastante avivamento mesmo. além de lindo, né? Ele com essa voz que eu nunca tinha ouvido pessoalmente. A voz do super-homem, gente. Ai, meu pai do céu, eu fiquei assim. Aí chegamos, e aí eu falei para ele, porque eu queria provar, né? Se ele cria, por ser da presbiteriana, a igreja mais tradicional da nossa cidade. Eu queria provar, porque eu não podia abrir mão de algo que era tão precioso para mim, que era os dons e o ministério que o Senhor tinha me dado, profético. Falei com ele, você acredita que Deus já me falou onde você vai me levar? Ele falou, como assim? Eu falei, eu sei o restaurante que você vai me levar. Ele falou, onde? Eu falei, no Dona Derna. Ele falou, como você sabe? Amor, você não mentiu para mim não, né? Era lá mesmo, né, o plano. Confessa! Meu Deus, revelações aos 15 anos de casado. Era lá mesmo que você ia me levar, amor? Ele falou, não minto, fala a verdade. Ah, então. Ele falou a então tá. verdade há 15 anos atrás. Não Foi precisa- mesmo. Aí, o que aconteceu, né? Nós chegamos no restaurante, pedimos um prato, que ainda é o nosso prato, né? Romântico, por causa daquela noite. E o prato esfriou na mesa.
eu tinha, gente, muita dificuldade de encontrar um rapaz com quem conversar. Porque o homem dos sonhos, pelo menos dos meus sonhos, e das mulheres inteligentes, é que seja um rapaz que você consiga conversar com ele. Que você tenha assunto para conversar com ele. Que ele não fique falando de banalidades, mas que ele fale de coisas que te interessam, coisas que você admira. Que ele fale coisas que você não sabe. Que ele fale coisas que deixam você assim, uau! E o Gustavo começou a falar das coisas do Senhor, e falar de teologia, e falar de história, datas e nomes, e coisas que eu me maravilhei, realmente eu admirei o Gustavo desde a primeira vez. E a comida esfriou. Sabe o que Deus fez? Colocou 2 homens tocando violão na varanda do restaurante. Nunca mais eles apareceram aqui em Belo Horizonte. Eles eram, acho que do Peru, cantando em espanhol. Parecia assim, sabe, tudo orquestrado. Para mim, que tinha esperado tanto no Senhor, já tinha sofrido tanto nessa área, parecia que tinha anjos tocando harpas em volta da nossa mesa. Parecia tudo assim tão celestial que eu voltei para casa maravilhada. E quando eu cheguei, meu pai estava acordado. Eu não cheguei muito tarde, cheguei na hora que eles falaram, mas a mamãe já tinha se recolhido. E o meu pai me perguntou, filha, você riu com ele? Perguntou o que você falou, Kelly. Você riu com ele? Vocês se divertiram juntos? Eu falei, sim, pai, nós rimos. Ele falou, então tá bom, filha. Sensacional. Você sabe por quê? Minha mãe faz meu pai rir. Isso é realmente muito importante. E aí, gente, no dia seguinte, meu pai virou e falou assim, agora você vai mandar um e-mail para ele, convidando ele para sair com você. Eu falei, pai, mas eu sou uma dama. Ele tem que me perseguir, ele tem que vir atrás de mim, não é? Aí meu pai falou assim, filha, tempos modernos. Eu fui e mandei um convite para o Gustavo, né? E ele mandava poesias para mim. Eu só sei rimar no R, né? Primeira conjugação, segunda, só poesia simples. Minhas músicas têm poesias muito simples, né? E o Gustavo não, mandava palavras que eu tinha que procurar no dicionário o que era. Mas eu mandei lá minha poesiazinha, né? Convidando para sair, para jantar novamente. E ele aceitou. E nesse segundo encontro, ele já começou a falar dentro do carro que ele estava sentindo algo por mim, que a família dele estava muito alegre. Gente, eu tremia, eu gelada. Eu estava com aquela emoção gostosa, né, dos primeiros dias. E ele me contou que a avó dele assistia o programa do meu pai comigo na televisão, todas as manhãs na Rede Bandeirantes. E ela falava para ele, meu filho, tem uma moça muito boa para você. E por isso ele mandou aquele e-mail para a Igreja Batista da Lagoinha. E sabe, logo depois ele veio, orou, pediu ao meu pai a bênção. Meu pai e minha mãe oraram por nós. E nós começamos a namorar. Nós tivemos 2 anos de namoro maravilhoso. E todo o tempo do namoro foi prova. Eu fui provando. Eu tenho certeza que ele também ia me provando. Porque a minha mãe fazia uma piada. Que uma menina foi casar, né? E ela estava procurando esse cônjuge para ela. E ela voltava para casa e falava do namorado. Mãe, ele é maravilhoso. Mãe, ele é assim. Mãe, ele é assado. E a mãe falava, abre o olho, minha filha. Abre o olho. Então, eu passei os 2 anos de namoro de olhos bem abertos com o Gustavo. Aí, quando a menina casou, a minha mãe diz na piada que ela voltou. Mãe, mas meu marido... Fecha o olho, filha. Fecha o olho. Então, foram 2 anos em que eu realmente pude comprovar o homem que o Gustavo é, a família dele, porque eu também sonhava em ter uma sogra que pudesse me receber como filha, e eu ficava observando isso, e a família do Gustavo também passou na prova, né? E nós nos casamos. Depois de muito tempo, sabe por que eu perguntei se ele, né, mudou de ideia lá do restaurante? Um dia, vocês acreditam que a minha linda história de amor sofreu uma rachadura? Gente, eu achava que a nossa história era assim, a mais perfeita, né? Ela é a perfeita de Deus para mim. Mas acredita que naquela primeira noite, eu voltei para casa totalmente derretida por ele.
E um dia, eu fui perguntar para ele, né? Como que foi para você quando você voltou para casa? Você estava empolgado comigo e tal, e tal. Sabe o que ele me falou? Homens, tem coisas que vocês não podem falar assim na lata, entendeu? Gustavo já se arrependeu disso. Ele falou para mim assim, Ana, eu não ia te chamar mais para sair comigo. Pastor Márcio, um homem de Deus. Eu comecei a chorar. Hã? Como assim? A nossa história. A nossa história, aquele primeiro jantar maravilhoso. Eu te amei, você me amou. Não! Aí ele contou pra mim que ele decidiu, assim, que ele ia se casar só com 30 anos. E que ele ainda tinha que terminar os estudos, que ele tinha que assumir um pastorado numa igrejinha presbiteriana bem pequenininha no interior de Minas Gerais. Que ele tinha esses alvos, esses sonhos para a vida dele, e que eu não era esta mulher, né? Eu vinha de uma igreja muito grande, uma igreja pentecostal, ele tinha que, né, seria um desafiador para ele. E também, ele não queria se envolver com uma menina agora. Ele gostou muito de me conhecer, mas não era para aquele momento. Gente, meu mundo caiu. Eu chorei demais, a gente já estava casado há alguns anos, eu comecei a questionar. Você não me ama! Aí, gente... O Gustavo, para consertar isso, levou muito esforço, muito esforço. Porque Agora você canta, né, Ana? Ele me ama, Jesus me ama. Aí, né, depois de eu ser curada disso, ele teve que me declarar o amor dele, assim, muito, 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 muito. Aí... ele me contou, né, que realmente, se eu não tivesse mandado aquele segundo e-mail que meu pai me aconselhou, ele não iria me chamar de novo. Então, assim, eu quero encerrar, né, minha história valorizando aqui os nossos pais, valorizando minha sogra, meu sogro, valorizando meu pai e minha mãe, porque na nossa vida, as nossas famílias de origem são muito importantes e especiais. E eu encontrei realmente o homem dos sonhos. Que é o Gustavo. O Gustavo para mim. Agora, meninas, nós temos 5 minutos para encerrar esse bate-papo e eu queria perguntar para você, que é a doutora Ilma, com atendimentos em consultório de psicologia, de psicoterapia, enfim, né? Na neurociência, tudo que você já estudou. O que uma mulher deve esperar de um homem quando ela já está casada com esse homem que não tem todas as características que ela esperava? Às vezes um homem que a decepciona, né? Que revela coisas que a ferem. Né? Um homem que às vezes frustra as expectativas dessa mulher. Começa no casamento os ajustes e ela às vezes se sente desencantada. O que essa mulher deve fazer? Nós casamos com uma pessoa idealizada. Todos nós, durante a nossa preparação para o casamento, a gente idealiza alguém a partir das nossas experiências de vida. E logo que se casa, essa idealização cai por terra. Porque a pessoa vai mostrar ali na intimidade da casa quem ela é. Você me contou da família ideal. Vai mostrar quem ela é, quem ele é. Então, aquela pessoa vai ter ali a primeira pessoa que você vê de manhã, a última que você vê à noite, né? E não tem como mascarar. A pessoa está ali, como ela é. Então, aquelas expectativas caem por terra. E chega um momento que esse é o momento de reconstruir. Porque muitas pessoas, quando se decepcionam, desistem. Mas precisamos fazer o luto da idealização, porque toda idealização, ela precisa morrer. Olhar para a realidade, para poder trabalhar e ajustar. Eu e o Celso, nós somos muito diferentes. E nós estamos juntos há 47 anos, 42 anos de casado. Então, foi aprendendo esse lado dele, sensível. É um artista, ele gosta de tudo assim. Ele é bem
bem do toque. Ele é assim, eu já sou mais séria, ele me faz rir. Então, foi nesses ajustes que nós fomos aprendendo a reconhecer as qualidades um do outro. Então, quando eu entendi que eu precisava aceitá-lo do jeito que ele era, com o jeito que ele tem de falar, de fazer as coisas, isso para mim foi muito bom. Porque eu vi o quanto ele me complementa, o quanto ele tem um lado que eu não tenho. Ele é cuidadoso, ele é amável, ele me protege, ele me apoia em tudo, ele caminha comigo em todos os momentos. Você já viu, até nos congressos de mulheres, ele está junto comigo. Porque aí ele vai e canta para as mulheres. Né? Doutora Ilma, eu lembro que você contou para mim uma experiência de uma moça, de um aconselhamento de uma moça que estava muito desesperada com o casamento dela, que não estava dando certo, e você foi no dom de sabedoria e revelação, conversando, e você chegou na idealização da família de origem que ela veio, não foi? Foi, porque nessa idealização, a gente espera que as carências que não foram supridas na família de origem sejam supridas no casamento. E um homem não pode suprir carências de pai, é de outra ordem. O amor de um homem por uma mulher não pode preencher as carências de um pai. Da mesma forma que uma mulher não pode preencher as carências de uma mãe. Então, aquilo que se perdeu no passado, só Deus pode preencher. Porque todos nós temos eu costumo dizer que nós somos pessoas esburacadas. Há buracos em nós que foram feitos na nossa história de vida. E o cônjuge não preenche esses buracos. Então, quando nós aprendemos a receber o amor e olhar para o propósito de Deus, e Deus nos trata, né? Deus vai exatamente naquelas carências que a gente tem, e Ele vai trabalhar conosco para expor essas vulnerabilidades nossas para a gente ser curados. Então, o marido cura uma mulher. Agora, a Dev falou hoje de manhã que todas nós preletoras, aqui no bate-papo, a gente dá exemplos de falhas que nós tivemos no passado, mas ela ressaltou que a gente tem que tomar o cuidado para sermos sinceras de que hoje ainda nós erramos. Hoje ainda nós estamos aprendendo, não que estamos fazendo os mesmos erros de antes, mas continuamos nos aperfeiçoando. E eu me lembro que essa moça que chorou com você, doutora Ilma, ela caiu assim a escama dos olhos dela quando ela falou para a senhora algo acerca dos pais. A senhora lembra? Que ela falou assim: meus pais nunca brigaram, meus pais nunca tiveram uma desavença, eu nunca vi os meus pais discutindo. E nessa hora a doutora Ilma falou para ela: quantos anos de casados têm os seus pais? Não foi, doutora? Foi. Você acredita mesmo que os seus pais nunca tiveram uma discussão? Mesmo que seja saudável, uma desavença? E naquele momento ela compreendeu que ela idealizou um marido perfeito em cima daquilo que ela pensava do pai. E que aquele marido não era perfeito, tem diferenças, que o casamento tem diferença, e que as diferenças precisam ser trabalhadas. E aí ela, compreendendo isso, conseguiu. Foi curada. Eu até falei com o Gustavo, que eu fiquei muito impactada com isso, e falei para o Gustavo, falei assim: amor, nós lá em casa também, nós não temos, em 15 anos que nós vamos completar agora de casados, nós não temos nenhum momento em que nós tenhamos brigado, de xingar o outro, né? E a gente vê, às vezes, casais que se agridem mesmo, e graças a Deus a gente sempre conseguiu resolver os nossos conflitos, né, pacificamente. E eu, na verdade, é que já pedi perdão por palavras que, se eu pudesse, eu engolia de volta, né? Lá no início do casamento, mas a gente foi aprendendo ainda mais a conversar sobre o que a gente não concorda. E o Gustavo nunca me feriu com palavras, para falar assim desrespeitosamente comigo, nem quando eu o feri com palavras, sabe? Mas aí eu falei para ele: amor, eu estou até um pouco consolada depois disso que a doutora Ilma falou, porque algumas vezes nós já discutimos ideias diferentes na frente dos nossos filhos. E uma vez eu falei assim: ai, será que eu devia estar conversando com o Gustavo nesse nível? Não de gritar nem nada, nós sempre conversando educadamente, mas sobre coisas que nós queríamos, discordando um do outro, na frente dos meninos. Aí quando a doutora Ilma falou isso, eu falei assim: glória a Deus, está tudo bem.
Porque os meninos precisam ver que o papai e a mamãe, às vezes, não pensam igual e conseguem chegar a um acordo. E que a palavra do papai é que vence quando eles não concordam. A mamãe honra a opinião do papai. E uma vez o Isaac estava dentro do carro e falou assim: pai, mãe, vocês estão brigando? Aí nós falamos: não, filho, nós estamos discutindo ideias. Discutindo ideias. E quando a mamãe não concorda com o papai vence, porque ele é autoridade. O irmão gritou bem alto aqui, fala Deus, né? Então, doutora Ilma, o marido ideal não existe, a esposa ideal não existe, os filhos precisam ver que nós temos diferença, mas nós nos acertamos, né? E eu queria deixar a palavra final do nosso bate-papo para a nossa mais sábia, mais experiente esposa entre nós. Well, I think our original question was, what do women want from men? Bem, a nossa pergunta original foi: o que as mulheres esperam dos homens? 7 out of 10 women in the world have been 7 abused. de 10 mulheres no mundo já foram abusadas. And we've been abused by men. E fomos abusadas pelos So homens. chances are your wife, when she Então, married you, As chances de que a mulher com quem você se casou had a negative experience with a man. tenha tido alguma experiência negativa com um homem. And when the word tells men E to love their wives as a Christ loved the palavra church, diz aos homens que devem amar as suas esposas como Cristo amou a for igreja. every man here, you must realize Todos os homens aqui precisam compreender. that he gave you a unique capacity to love. Deus deu a vocês uma capacidade única de amar. It's a capacity that we don't have. E é uma capacidade que nós mulheres não temos. We can honor a man and cause a man to believe in himself. Nós podemos honrar um homem e fazer com que um homem acredite nele mesmo. But our love for men Mas does o not nosso have the amor power por um homem não tem o to poder heal a man. de curar um homem. But men, your love for Mas, us homens, o amor de vocês por has nós the power to heal tem a o woman's poder heart, de curar o coração de uma mulher, to redeem what had been done de to her. redimir o mal que foi feito a ela. We desperately need your love Nós precisamos desesperadamente do seu sensitivity amor, da sua and your sensibilidade e healing da sua cura. that comes through hearing our A hearts cura que vem quando você escuta o nosso without coração, defensiveness sem estar na defensiva. and take the position of protecting Mas us assumam a posição de nos proteger and releasing the power of God's e love de liberar o poder do amor de Deus through you por seu intermédio to us. para nós. That's what we need. Isso é o que nós precisamos. Não é sensacional? Oh, Jesus, me dá esse poder de síntese. É tão interessante a Debbie falar nisso, porque eu experimentei no meu casamento o poder curador. Tem aquela brincadeira aqui em Minas, a gente fala, para cada pezinho torto tem um sapatinho com defeito, né? Eu costumo dizer que para o meu pé torto, o João foi minha bota ortopédica. Então, eu realmente, eu sofri abuso e eu achava que eu não era digna de me casar, eu tinha muita resistência de entrar no casamento. O João foi meu primeiro namorado. Eu tive a oportunidade, antes dele, de namorar com outro rapaz, e eu recuei porque eu tinha pavor de dar errado, e ele tinha um jeito meio assim, machista, assim. Eu falei assim, não vai rolar, não vai dar certo esse negócio. E no João eu vi essa doçura, né, essa preocupação com o meu bem-estar, como eu estava me sentindo. Uma pessoa virou para mim e falou comigo há pouco tempo: você não se preocupa de se destacar mais do que o seu marido? E eu falei, sabe nada, inocente. Eu tenho o privilégio de ser casada com um homem seguro. Ele sabe o valor dele e, por isso, ele me encoraja e despertou o melhor lado em mim. Tanuri, eu sou conhecida, né? Helena Tanuri. Tanuri é o nome do João, que eu pretendo honrar até o último dia da minha vida.
Kelly. Esses dias eu ouvi uma irmã compartilhando uma experiência que ela teve. Eu sei que para os homens, às vezes, é muito difícil entender as mulheres, porque nem a gente se entende, básico. Né? Mas a gente quer aquele homem que seja forte, capaz de espantar um leão, mas sensível para entender pelo menos 3 tipos de choro que a gente possa apresentar. De alegria, de tristeza e de TPM. Ok. Né? Mas essa mulher, ela teve uma experiência que foi bem abençoadora. Ela compartilhou com algumas irmãs e ela falou que ela estava indignada, num momento de crise no casamento. E ela foi ao Senhor e falou: Deus, onde estão os homens que o Senhor tem chamado, os homens de valor, os homens sacerdotes, os homens que oram, que inspiram? Onde está, Senhor? Aqueles homens que amam as suas esposas, como Cristo amou a igreja. E ela disse que ela teve uma resposta, que foi algo que fez ela se colocar de joelhos. Ele falou: esses homens estão casados com as mulheres virtuosas. Com essa, nós vamos aplaudir de pé, gente! Ah, que lindo! Demais. Muito obrigada, queridas. Eu já estou com saudade dos nossos bate-papos. Nós fomos tão edificadas com cada conversa. O Espírito Santo nos conduziu em cada encontro aqui, não é? Muito bom. Muito bom.